Live de número 9, como acelerar a sua superação do trauma. Caderno na mão, tá? Ouvido atento. No final ou no meio aqui, manda suas perguntas, porque eu adoro responder quando vocês têm os insights ali, as dúvidas no exato momento em que eu estiver falando, porque daí fica mais fácil, né? Melhor do que deixar pro final, talvez. Então, vocês podem escrever aqui nos comentários ou vocês podem mandar no balãozinho. Esse balãozinho que tem aqui embaixo, ó. Aqui embaixo que tem uma interrogação, tá? Bom, antes de falar o que é, como acelerar a sua jornada de superação aí, eu preciso falar o que é superar o trauma, certo? Vocês devem até se perguntar, mas como eu supero meu trauma? O que eu tenho que desponta para mim que eu sofri um trauma? Muitas me mandam questionamentos nas caixinhas, né? Como que eu supero? Será que eu consigo superar tudo? Mas o que é superar para você? Então, a primeira ideia é você saber quais são as suas dificuldades aí no dia a dia relacionadas ao trauma sexual em si. E o que é superar o trauma para você? Então, eu tenho uma lista, né, de fatores que apontam para que a gente se sinta livre daquilo para se sentir superada, tá? Então, alguns fatores são ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos íntimos saudáveis, que é tão difícil, né, para uma sobrevivente, se relacionar na sua intimidade com seu parceiro, parceira, ou até mesmo no convívio social com amigos, com familiares. Então, se isso é uma dificuldade para você, anota aí. Se superação para você é você lidar bem com os seus relacionamentos sociais e com os seus relacionamentos íntimos. Se para você superar é também viver livre de memórias, viver livre de lembranças, parar de ter flashbacks. Será que superar para você é isso? Para mim, por exemplo, superar na época era viver livre de flashbacks e ter relacionamentos íntimos saudáveis. Essa era a minha maior dificuldade. Então, eu tô falando aqui que era uma dificuldade minha, não é mais. Além, né, de uma gama de coisinhas que vão desencadeando, né, que vão unindo, né, com essa dificuldade. A dificuldade no relacionamento íntimo e social não é somente aquilo, são outras coisinhas também, né? Às vezes é irritabilidade com as pessoas, às vezes é isolamento com as pessoas. Então, são N comportamentos que a gente faz para alimentar aquele isolamento social ou aquela dificuldade, aquela fuga na intimidade, certo? Então, o que é superação do trauma para você? É estar bem com seus relacionamentos, é não ter mais flashbacks ou lembranças traumáticas. Lembrando que eu vou falar aqui que a gente não elimina a lembrança, a gente não apaga a memória, tá? A gente aprende a conviver com isso e que isso não faça mais parte de uma dor na sua vida. Que isso vire uma triste lembrança apenas, que não lhe cause mais sofrimento, que não lhe cause mais ansiedade, medo, culpa, vergonha, certo? O que mais aqui? Se superar o trauma para você é gerenciar tudo isso. Será que é isso para você? É gerenciar minhas emoções, porque eu sou muito explosiva, porque eu sou muito emotiva, porque eu sou muito envergonhada, porque eu não consigo lidar com as pessoas, com o meu chefe, não consigo um trabalho, porque eu me sinto incapaz, tá? Se é gerenciar suas emoções, é a superação para você. Coloquei mais 3 aqui que são bem comuns aqui entre as minhas seguidoras quando elas me escrevem, tá? Se amar de verdade é ter autoestima, é ter autoconfiança, isso é superar o trauma para você? Diz para mim aqui se vocês estão, se está fazendo sentido isso que eu tô falando em relação à maioria, né, das sobreviventes, o que elas querem com superação. Escreve para mim o que você quer também com superação. Pode mandar aqui na caixinha de comentário ou no balãozinho que tem uma interrogação, porque daí você vai manter o seu sigilo, tá? Sua identidade. Então, superar para mim, já falei, que era viver livre de flashbacks e lembrar as questões das cenas traumáticas e não sofrer com isso, tá? Então, para algumas é se amar de verdade, ter autoconfiança, ter
se autocuidar sem ficar esperando nada do outro, ou sem ficar esperando as expectativas, ou as expectativas da gente é sempre pro outro, é porque eu preciso fazer isso pro outro, é porque o outro precisa fazer isso pra mim, tá? Então, superar o trauma é fazer isso pra você, é se amar de verdade, tá? Outro ponto é viver no presente, tem a ver com as memórias também, tem a ver com as emoções também, é cabeça no presente. Dificilmente uma sobrevivente mantém a sua mente no presente. Muitas vezes ela está com sua mente voltada para o passado. Porque vem os flashbacks, porque vem as lembranças traumáticas, vem cenas, vem fragmentos de cenas. Isso faz com que a mente se volte realmente para o passado. E a mente para o passado faz com que crie uma série de crenças relacionadas a isso e emoções voltadas para o passado, certo? Emoções de culpa, emoções de vergonha, que você foi responsável por aquilo, que você não contou, você não compartilhou. Então, todas são emoções distorcidas, emoções negativas que fazem com que a gente permaneça com a mente lá no passado, tá? Então, manter a mente presente pode ser, sim, um objetivo de superação do trauma. Então, a Lu compartilhou isso e maculou. Conta um pouco que eu quero contar. Esperar para mim poder viver de verdade e sair do isolamento e gerenciar todas as emoções negativas. Muito bem, muito mesmo. Então, a ver com a mente no presente, tá? E tem com gerência de emoções total. Porque o trauma, ele faz com que a gente viva no piloto automático. E esse piloto automático vem com todas as emoções também automáticas, comportamentos também automáticos, reações físicas automáticas, pensamentos automáticos. Então, se você consegue gerenciar tudo isso, você tem a vida de novo nas suas mãos. Logo superando o seu trauma. Quando as lembranças dos abusos vêm, tá. Aqui eu vou da caixinha, né? Não. Depois eu leio. Tá cortando, Cecinha? Alguém mais? Tá cortando pra alguém mais? Me dá um alô se tá cortando pra alguém mais. Eu esqueci de colocar o fone. Vou colocar o fone agora pra ver se melhora. E me dá um alô aqui pra estar travando ainda, por favor. Bem? Ixi. O que será que é? Tá cortando pra todo mundo. Pois é. Conseguem me ouvir? Alô, alô. Oi. Tá travando realmente. Acho que é o meu celular, gente. Alguém me dá um feedback pra ver se tá travando ainda? Bom, vamos continuar. Qualquer coisa dá pra assistir no gravado também depois, tá? Então, eu tava falando aqui do que é o superar o trauma sexual pra você. Então, se você que tá entrando agora, por gentileza, manda aqui na caixinha de pergunta o que é o superar o trauma sexual para você, tá? Eu listei aqui algumas questões comuns aqui das sobreviventes, que elas acreditam que é superação do trauma para elas. Então, eu falei aqui de ter um relacionamento íntimo
sem medo, sem culpa, se relacionar com as pessoas, no social, no trabalho, nas amizades, sem máscaras, né? Sem dificuldades, ser livre, né, para estar relacionando com essas pessoas. O outro ponto é lembrar das cenas traumáticas sem sentir medo, sem sentir dor, parar de ter flashbacks, memórias intrusivas e repetitivas. Falei também de gerenciar as emoções e os sentimentos tão comuns em sobreviventes de trauma, juntamente com as crenças limitantes, as crenças negativas e disfuncionais. Falei de compartilhar também, não, esse aqui eu não falei, eu ia falar. Compartilhar a sua história sem dor, sem medo, tá? Sem dor, sem medo, sem culpa, sem vergonha, porque é difícil compartilhar a nossa história. Eu, por exemplo, deixo aberto aqui para vocês, se vocês quiserem mandar as suas histórias para mim, tá? Vocês podem mandar no direct, podem escrever de qualquer forma no seu caderno e mandar para mim. Ter alguém, né, com quem contar, tá? Eu já recebi inúmeras histórias no meu direct, já deixei claro para vocês que vocês podem contar comigo como um apoio para essa jornada. Então, compartilhar a história é difícil realmente, mas é muito necessário e eu vou explicar por quê. O outro ponto de superação do trauma é viver no presente, porque muitos sobreviventes vivem muito no passado, com as suas lembranças se atormentando, né? E também voltadas para o futuro, mas com medo do futuro, sempre se protegendo, se prevenindo de algo ruim que vai acontecer. E por último é se amar de verdade, ter sua autoconfiança, autoestima ali de uma maneira que não precise de expectativas dos outros, né? Que a gente não precise fazer isso para cobrir a expectativa do outro, ou que o outro precise fazer ou mudar alguma coisa nele para que eu me sinta bem, certo? Ok, melhorou um pouco, vamos continuar então. Então, superar o trauma pode ser isso, como a colega disse ali, compartilhou, ou pode ser isso e muito mais, tá? Vai depender do seu momento de vida, vai depender das suas dificuldades atuais, o que você entende que é superação para você. Outro ponto é o que não é superação do trauma, ou o que você não pode fazer em relação a esperar que essas questões que eu acabei de falar desapareçam da sua vida. É difícil, né, a gente conviver com isso se a gente não fizer algo diferente. Vamos combinar, vocês estão aqui aprendendo comigo o que é superar o trauma. Vocês até agora fizeram algumas coisas e não deu certo. Eu sei das coisas que vocês fizeram ou fazem que não dão certo, porque eu já passei por isso, entende? É por isso que eu tô aqui para falar o que você tá fazendo que ainda tá errado, que tá fazendo errado, e o que você pode fazer de diferente que você ainda não fez e que você vai fazer e vai conseguir dar um passo a mais aí nessa jornada, vai poder ultrapassar obstáculos, subir o degrau da superação, beleza? Então, o que você tá fazendo ou que você já fez e que você não pode fazer? É simplesmente fingir que nada aconteceu. Além, né? Tem outras coisas, mas fingir que nada aconteceu é o top, né? Se a gente fizer a pergunta para todas as sobrevivências, a gente vai estar... Não, eu prefiro fingir que nada aconteceu, eu prefiro não lembrar, eu prefiro fugir, eu prefiro varrer para debaixo do tapete, eu prefiro desconversar, eu prefiro mudar de assunto. Então, é isso que você faz e que você não pode fazer mais, ou evitar ao máximo fazer esse tipo de atitude, de comportamento e começar a fazer algo diferente, algo que você nunca fez ainda, que é o que eu vou falar aqui hoje, que é o que eu tô falando aqui hoje para vocês, certo? Então, esperar que o problema acabe, esperar que as reações passem, que as emoções difíceis passem, a gente faz, certo? E passa realmente, passa. Quando a gente tem uma memória traumática que invade o nosso dia a dia, um flashback que invade ali a nossa intimidade, a gente tem todas as sobrecargas de reações, certo? As reações de luta ou fuga, porque aquilo ali é intrusivo na sua mente e a sua mente acha que você está em perigo. Por isso que ela te manda uma sobrecarga de emoções para que você lide com a situação. Só que a gente aprende de uma maneira errada a lidar com a situação.
A gente aprende a fugir, a gente aprende a mudar de assunto, a colocar outras coisas na mente para não pensar naquilo ou para esquecer. Então, a gente faz realmente isso como mecanismo de defesa. Nada de errado com isso, mas até certo ponto a gente precisa perceber que isso não está funcionando, certo? Então, fazer isso não gera transformação, não gera autoconsciência, não gera autodesenvolvimento. Por isso que é o jeito errado de fazer, tá? Então, o jeito errado de fazer, esperar que o problema acabe, varrer para debaixo do tapete, tão comum, né? Já fiz muito isso. Procrastinar a sua melhora. Quem nunca ficou falando assim, eu vou para terapia ano que vem. Daí chega ano, entra ano, não vai. Mês que vem eu começo, não vai. Ou pega o contato do terapeuta para ligar e fica lá meses para ligar. Natural, tá? Eu não tô falando aqui que você não deve fazer isso ou que é errado. Em partes é errado até o momento que você percebe que você precisa tomar uma atitude diferente. Você precisa realmente ter um apoio. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês é esse apoio. E eu me sinto muito honrada de estar aqui ensinando vocês o que é o certo, o que é o passo a passo, o que vocês podem fazer agora sem muitas dificuldades. São passos que parecem simples, tá? São passos difíceis de implementar. À primeira vista, são difíceis de implementar. Mas depois que você implementa, você cria o hábito. Quando você cria o hábito, você muda padrões, você muda seu condicionamento. Já falei em algumas lives anteriores sobre isso, que o trauma causa esse condicionamento na nossa vida. A gente é condicionado a ele a partir do momento que a gente sofreu os abusos na infância ou na adolescência. Então, a partir dali, a gente teve que criar uma série de mecanismos de defesa para lidar com aquilo de novo, para fugir daquilo de novo, fugir. Então, a fuga, ela está sempre presente. Ela foi fundamental para a gente enquanto era criança e adolescente, que a gente precisava sair da situação abusiva. O problema é que a gente cresce e a gente não modifica as nossas ferramentas, porque ninguém nos ensinou, porque ninguém fala sobre isso, ou porque você não foi para terapia na época, ou porque você se manteve em silêncio todo esse tempo, que é o que acontece com a maioria dos sobreviventes. A maioria entra no silêncio por um período aí de 20, 30, 40 anos na sua vida. Daí fica difícil realmente adquirir ferramentas para lidar com a superação, certo? Então, o trauma condiciona nós lá na época dos abusos e a gente vem até a vida adulta nesse condicionamento, nesse piloto automático, que eu acho que é a palavra que define, tá? Piloto automático define o que é uma sobrevivente adulta na sua vida, nas suas coisas, no seu dia a dia. Piloto automático total, para se proteger, né? A gente tem muita reatividade, a gente tem muito controle para que a gente não sofra novamente, porque a nossa criança já está ali ferida, então a gente precisa protegê-la mais e mais. Esse que é a questão, esse que é o problema, esse excesso de proteção, esse excesso de reação, de controle, impede que você enxergue a vida da maneira como ela é, ou com olhos de desejo de objetivos, desejo de ter uma vida normal, de ter uma vida tranquila, desejo daquelas atitudes ali de superação que eu falei, desejo de ter um relacionamento íntimo saudável, desejo de ter prazer sem culpa, desejo de se amar de verdade sem achar que você não é merecedor e não é capaz disso, desejo de viver o momento a momento, que mais? Desejo de gerenciar suas emoções nos momentos mais difíceis da sua vida, certo? Então, superar, resumindo, é sair do piloto automático. A gente precisa ter consciência da causa, a gente precisa identificar nossos problemas, a gente precisa colocar em prática as nossas ferramentas. E as ferramentas estão dentro de nós, que é o melhor de tudo. O melhor de tudo é que as ferramentas estão com a gente o tempo todo. Então, a respiração é uma delas.
É a maior ferramenta que você tem e a gente não usa, tá? Não é só você que está aqui me ouvindo, não. A população não usa a ferramenta da respiração e ela é fundamental para a nossa vida. Deixa eu ler o comentário aqui. Você descreve tudo e eu finjo que tudo foram pesadelos. Pois é, Aline, é fuga, tá? Todas nós já fizemos isso até agora, né? Até o momento. Então, eu tô te dizendo que fuga não é uma solução. A fuga é um problema. Porque a fuga te mantém no mesmo ciclo vicioso. No mesmo ciclo da sua vida. A vida que você vive, todos os problemas que estão aí contigo, a gente alimenta fugindo. Porque eu posso sair desse ciclo e implementar um hábito, uma atitude que eu não tinha antes. Que são essas que eu tô falando aqui. Atitude que eu não tinha antes, comecei a implementar e ali eu vi um resultado. Eu vi uma recompensa de que as dores vão diminuindo, que o medo vai passando, que eu consigo me permitir conhecer novas pessoas, me permitir sentir e ter desejos que eu não tinha antes por medo. É o medo que a mente faz a gente ter realmente, que é para nos proteger. Faço muito isso toda vez eu volto atrás em relação à terapia. Pois é, Aline. A gente procrastina muito aí da terapia, né? Eu procrastinei demais até o momento que eu vi que eu precisava realmente dar um basta nisso. Porque não é só uma coisinha, como a colega falou, é tudo isso e muito mais. Não é só uma coisinha. Se fosse só uma coisinha, a gente estava feliz no resto, não é? Que a vida é sistêmica, a vida é relacionamento com amigos, família, trabalho, é o dinheiro, né? O financeiro, é o profissional. Então, é nossos hobbies, nossos desejos. Então, nós somos os seres sistêmicos. Então, se o trauma causasse somente uma dificuldade num ponto, o resto estava ok, né? Vou ali me divertir, vou ser feliz aqui, esse aqui eu esqueço. O problema é que o trauma, ele é sistêmico, ele é transversal. Ele deixa as consequências gerais, assim. Todas as áreas a gente pode ter consequência, mas a gente não percebe. Porque a gente acha que é normal, porque foi assim que a gente cresceu e se desenvolveu. Foi assim que a gente foi ensinada. Entende? Faz sentido para vocês quando eu falo que o trauma ele é transversal, ele passa todas as áreas da nossa vida? Ele passa no financeiro, ele põe dificuldade no financeiro, ele põe dificuldade no relacionamento familiar, na amizade, relacionamentos íntimos principalmente. Ele põe dificuldade no meu profissional, tá? Por conta das crenças negativas, das crenças que a gente aprende ao longo da vida enquanto a gente vai crescendo. Porque o trauma faz isso na nossa mente, modifica nossas estruturas. É por isso que a gente pensa diferente, tá? E tem mais aqui. Fiz por muito tempo, fingir que nada aconteceu me fazia acreditar que nada tinha acontecido. Até funciona por um tempo, né, Lu? Tem momentos da vida que vocês podem até se perceber. Mas teve uma época que eu estava muito feliz, eu estava realizada, as coisas estavam indo super bem. Sim, realmente acontece de você ter épocas boas. O problema é quando surge uma dificuldade no caminho. E essa dificuldade pode ser qualquer coisa, que a gente chama de gatilho, né? Pode ser qualquer coisa. Você tá lá feliz da vida, né? Geralmente chega uma pessoa e toca ali nas suas costas querendo te cumprimentar. Aquilo ali bastou para vir um flashback na sua cabeça. Então dá aquele flashback, daí você já vem as reações automáticas, né? Já vem o sudorese, já vem o coração acelerado, já vem a dor no peito, já vem a tensão muscular, já vem o nojo, já vem a vontade de vomitar, já vem todas as emoções negativas juntos, difíceis, a vergonha, o medo, a sensação de perigo, de eu não sei o que está acontecendo. Daí depois vem os pensamentos também juntos disso. Nunca vou ser feliz realmente, estava tudo bem, tinha que acontecer isso. Ou o que aconteceu, uma confusão mental, eu não sei o que está acontecendo, o que eu vou fazer.
você pode ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, você pode ter até uma depressão, né? Então acontece. Você pode estar num momento bom da sua vida. De repente tudo desanda. Desanda para sempre não, porque é normal do corpo voltar, né? Deixar você no estado onde você estava antes. Daí a gente esquece. Esse que é o problema. Daí eu esqueço. Eu voltei ao normal, com ferramentas ou não, porque eu fugi, né? Fugir é uma forma de lidar com aquela coisa difícil, mas não promoveu transformação. Não promoveu a consciência da causa, do porquê está acontecendo tudo isso, como está acontecendo tudo isso, o que eu faço para que isso não volte mais a acontecer. E são as questões, os questionamentos que a gente precisa fazer para modificar algumas crenças, certo? Vamos lá. Faz muito sentido, piloto automático o tempo todo. Pois é, Mari. Eu vivo nesse piloto automático e quando não sai conforme planejado, eu fico muito mal. Não sair conforme planejado é o controle, né? Você acha que fugir ou mudar de assunto é uma espécie de controle, sim, que vai funcionar, mas não funciona para sempre. Vocês podem até se perceber que algum momento da sua vida que essas reações elas são mais duradouras, né? São mais intensas, são mais frequentes. Isso é natural quando você está passando por uma dificuldade real no seu ambiente. A gente pode chamar de estresse, tá? Estresse é o problema mundial do século, né? O mal do século é o estresse. Ou seja, todas as pessoas estão estressadas todos os dias, certo? Todos os dias a gente está estressando com alguma coisa. Alguma coisa tira a gente da nossa normalidade. Pode ser mínima. E essa coisa mínima vai ser um gatilho para as reações automáticas do trauma, porque a sua mente aprendeu, a sua mente foi condicionada às experiências traumáticas. E é isso que ela vai trazer de volta, porque está na memória traumática. Ela vai jogar lembranças também na sua mente, ela vai jogar flashbacks de novo, porque a tua mente entende que esse estresse aqui que está real, não é um estresse real. É um estresse que ela se lembra, que foi aonde você teve lá no passado. Como você era vulnerável, criança, aquilo foi impresso na tua mente. Mexeu com as suas estruturas, abalou a sua cognição, abalou todas as reações automáticas ligadas aos hormônios, aos neurotransmissores. E ficou impressa nessa memória traumática. Por isso que o trauma traz todas essas lembranças à tona por qualquer coisa que você esteja vivendo no seu ambiente, mínima que seja, tá? Então, viver o piloto automático realmente não dá. Não dá porque a gente sempre vai voltar de novo, de novo, de novo. Então, a gente vai sentir as emoções difíceis, a gente vai fazer comportamento disfuncional. Tudo isso vai acontecer. Não gosto de mudança, ser pega de surpresa ou de algo mudar de repente. De novo, isso tem a ver com o que passamos? Tipo, preferir viver nesse piloto automático? Sim, mudanças geram crenças, tá? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz, tá? Então, as mudanças, a mudança em si pode ser um gatilho para despertar as reações automáticas ligadas ao trauma, por conta das crenças envolvidas. Então, toda mudança gera ansiedade. E a ansiedade é uma emoção negativa. Todas as emoções negativas podem ser gatilhos para despertar as reações automáticas do trauma. Porque nós, crianças vulneráveis, quando a gente teve os abusos, quando a gente sofreu os abusos sexuais, a gente teve ali uma ansiedade precoce. Uma ansiedade, né, despertada ali no nosso sistema de alerta e defesa do organismo. Gera ansiedade, entende? Por isso que mudanças hoje em dia, além de despertar a emoção de ansiedade, também desperta crenças de que será que vai dar certo, será que eu vou conseguir, será que eu sou capaz, será que eu sou merecedor? Então, todas as crenças ligadas às crenças que as sobreviventes possuem. Incapacidade, não merecimento, abandono e rejeição, tá?
Deixa eu ver aqui. Isso tem a ver com o que passamos, tipo de preferir viver nesse piloto. É porque preferir viver no piloto automático não gasta energia. Entende? Eu não quero, não é que eu não queira de consciência gastar energia. A minha mente não quer gastar energia com coisa nova. Por isso que é difícil a gente implementar hábitos na nossa vida, principalmente saudáveis. Hábito saudável gasta energia, a mente não quer gastar energia. Por isso que a gente procrastina ir para terapia, por isso que a gente prefere fingir que nada aconteceu, porque a mente já detecta que, opa, coisa nova aí, não quero, vai lá, vai fugir, vai dormir, vai procrastinar, entende? Por isso que não é que a gente prefere ficar no piloto automático. A mente nos leva a fazer isso como um mecanismo de defesa. Entra naquele ciclo repetitivo. É uma dicotomia bem doida, que eu preciso superar o meu trauma, mas a mente quer que eu fique lá. É mais ou menos isso. Ela quer que você fique lá porque é lá naquele meio ruim que ela aprendeu, que ela cresceu, que ela foi condicionada. É condicionamento puro, tá? É aprendido. Por isso que implementar um hábito novo, eu saio do condicionamento, eu saio do automático e crio um hábito novo. Hábito novo gera novos padrões. A gente tem uma mente marcada por padrõezinhos, padrão de controle, padrão de reação, certo? Padrão de irritabilidade, agressividade, padrão de relacionamento, padrão de comunicação, tudo isso é padrãozinho. Então, implementar um hábito novo, que é sair do lugar onde vocês estão, que vocês não fazem algo diferente, que é o que eu estou falando, é difícil. Mas quando vocês derem o primeiro passo e fazer o quê? O treino, a persistência, a paciência, vocês conseguem ver o resultado. Logo em breve vocês conseguem ver a recompensa, tá? Eu também não gosto de mudança. A mudança é um problema para toda sobrevivente, realmente. Mudanças para nós é ansioso porque a gente precisa ter o controle da situação. A gente aprendeu desde criança que a gente precisa ter o controle para nos proteger. Não esqueçam que trauma mexe no nosso sistema de defesa e proteção da mente. Então, eu preciso estar no controle das situações. Logo, mudanças são extremamente desgastantes. Colega concordando. Às vezes o piloto automático dá mais segurança, pois as mudanças geram muita crise de ansiedade. É isso aí, Aline, isso que eu acabei de falar. Muito bem. É verdade, as crises sempre aumentam. E quando as crises aumentam, o que a gente faz? A gente faz a fuga de novo, né? Certo? Para lidar com o problema. E eu tô falando aqui para vocês que fuga não é uma solução. Então, o que a gente precisa fazer? Tá? Eu trouxe aqui o que a gente precisa fazer. Então, já falei por que não funciona, né? Falei que se manter no piloto automático não funciona porque não gera transformação, não gera consciência. A gente se mantém como robôs mesmo. O trauma continua dominando a sua vida. Para você dominar a sua vida, você precisa ter a consciência dela antes, certo? É aqui que a gente entra no jeito certo de fazer, no jeito certo, o que você pode colocar em prática agora, para que você consiga ver uma mudança aí, uma recompensa nessa questão aí de se manter no piloto automático ou colocar um pouco mais de consciência no meu cotidiano para ver o que acontece. Então, eu sei que dá medo, né? Gera ansiedade e à primeira vista a gente quer fugir. Mas a gente precisa entrar em contato com essa emoção de maneira consciente, de saber, nossa, estou tendo uma emoção X. Reconhecer como que isso surgiu na sua vida. Foi algo que eu ouvi, ou algo que me falaram, que me fizeram, que fez eu me sentir assim. Isso é consciência. Consciência é diálogo mental com você mesma. É olhar para dentro e ficar se questionando das coisas. Quem aqui faz isso? Conta para mim. Quem aqui que fica se questionando das coisas que acontecem contigo? Tive uma cadeia de reações aqui, fiquei muito mal, estou ansiosa, meu peito está explodindo. Quem aqui se pergunta o que está acontecendo? Ou o que aconteceu ali no meu ambiente, no meu externo, que fez eu me sentir assim?
Você se pergunta? A maioria não se pergunta. A maioria não se questiona. Porque não tem a consciência, porque prefere fugir, porque aquilo ali é desgastante. Certo? Deixa eu ver. Se torna mais fácil viver assim do que sair do lugar e não saber o que nos espera, até mesmo para não mexer onde dói. Pois é o medo de sentir medo, Lu. A gente tem, o nosso maior medo é o medo de sentir um medo, é o medo de a crise me levar a caminhos que eu desconheço, a fazer com que eu perca até a minha vida, e eu não quero perder minha vida, mais ou menos assim, aquela dicotomia. Eu quero me livrar desse sentimento, dessa emoção, logo eu penso em tirar minha vida, ou aquelas emoções que são tão grandes e difíceis que eu não sei para que caminho que ela vai me levar e eu não quero morrer. É uma coisa muito confusa realmente, porque a gente não quer se arriscar, a gente não quer arriscar ver o que está acontecendo. Mas é necessário ver que essa emoção ela tem um pico e a gente não quer chegar a ver esse pico. Lembra que eu já falei aqui em algumas lives? A gente começa a passar mal, a gente aumenta aquela curva, né? Vamos dar o exemplo da ansiedade. Estou tendo uma ansiedade, ela vem, só que eu não quero que ela venha até aqui em cima. Eu não quero que ela venha no pico dela. A realidade que acontece, ela vem no pico dela e depois ela decresce e passa. Depende quanto tempo isso passa. Tem sobreviventes que isso demora a passar, tem sobreviventes que levam horas, minutos, entende? Mas a gente não quer chegar, não quer pagar para ver, mais ou menos isso. Eu não quero pagar para ver esse pico dessa curva, então eu não vou, eu fujo, vou mudar de assunto, eu vou assistir televisão, eu vou jogar videogame, que é isso que acontece com algumas sobreviventes. Eu vou desbaratinar a situação, eu não quero pensar nisso, eu vou dormir, vou tomar remédio, eu vou me drogar, eu vou usar álcool, é mais ou menos assim, tá? Essa fuga, porque eu não quero que chegue aqui, não quero pagar para ver. Só que vai chegar aqui e vai decrescer, a gente não quer ver. O que faz aumentar essa curva? As nossas reações automáticas, tá? Principalmente o fato de a gente não respirar direito. Falando aqui especificamente da ansiedade, tá? A ansiedade causa uma cadeia de reações aqui no corpo. As reações em si mesmo causam essa intensificação delas mesmas. Então, a tensão muscular aumenta, a taquicardia aumenta, a sudorese aumenta. Isso, eu vou mostrar aqui o exemplo no quadrinho, vai ficar mais fácil. Lembra do quadrinho que eu mostrei para vocês? Quem estava aqui deve lembrar, tá? Aqui, ó, a gente tem os eventos que a gente passa aqui no dia a dia, tá? Esses eventos, eles são, a maior parte deles podem ser gatilhos para os sobreviventes. Eventos pode ser tudo. Tudo que eu escuto, tudo que eu falo, tudo que fazem para mim. Pode ser um sonho, pode ser um flashback que veio na sua memória, acionado por outro evento, enfim. Evento é o que aciona a cadeia de reações automáticas. Aqui, reações de sensação. Pode ser as sensações corporais, as reações corporais de coração batendo forte, a sudorese, ânsia de vômito, tensão muscular, dores localizadas no estômago, na nuca, dor de cabeça. Pode ser centenas de reações automáticas que a gente pode sentir. Dessas reações automáticas também surgem sentimentos de perigo, sentimento de medo, de pavor, causado também pela ansiedade. Daí a gente já entra na questão dos sentimentos, das emoções. Então eu posso sentir ansiedade, posso sentir raiva, posso sentir medo, certo? Disso aqui surgem nossos pensamentos automáticos daqueles das crenças centrais que eu falei para vocês: abandono, rejeição, capacidade e não merecimento. Então aqui despertam vários pensamentos de que eu vou morrer, tá? Tá acontecendo alguma coisa errada comigo, eu vou descontrolar, eu estou tendo uma crise. Pensamentos negativos que alimentam sensações, sentimentos e emoções negativos. Então isso aqui se retroalimenta,
fica tão difícil de lidar que a gente faz o comportamento de fuga. Aqueles que eu falei. Ou eu vou dormir, vou me drogar, vou usar álcool, vou tomar remédio, tá? Comportamentos de fuga. Comportamentos de fuga retornam ao ciclo. Você pode parar de ter essas sensações, mas em um outro momento ali da vida, elas podem voltar de novo. E isso aqui tudo é automático, tá? Não teve consciência nenhuma aqui. Foi só uma explosão aqui de coisas automáticas, acionadas por gatilhos que estão aí na sua memória traumática. Na memória que foi criada a partir dos abusos que você sofreu, que a gente sofreu. Certo? Vamos ver se tem mais uma pergunta. Aos 4 anos eu perdi a voz, fiquei quase 1 ano sem falar, aos 18 também. O médico me disse que era algum trauma, mas na época eu não sabia e toda vez que eu tenho flash e começo a pensar, eu sinto a minha voz sumindo. Olha que interessante, Aline. Então a gente fala que é trauma gravado no corpo, tá? Algumas sobreviventes têm muitos as suas reações corporais, tá? Perder a fala é muito comum. Outras sobreviventes minhas, quando elas precisam falar alguma coisa sobre as cenas traumáticas, elas sentem dor na garganta. É algo comum ligado ao mesmo que você tem também. Outras têm dores no estômago, eu já falei da minha dor, que a minha dor era localizada na boca do estômago, quanto mais eu falava, colocava para fora, menos a dor, né? Mais a dor ia sumindo, ela ia diminuindo. Então, no teu caso, é uma reação aí acionada pelos gatilhos do trauma e que gera esse tipo de reação corporal. Então, quanto mais você fala sobre o seu trauma, mais você pode perceber que a sua voz ela vai retornando, que isso é fato, porque você está falando, você está consciente disso. E a consciência faz com que a tua mente, é mais ou menos assim, ó, parece que vira uma chave na tua mente, que ela pensa assim, ela tá com consciência aí. Se ela tá com consciência aí, significa que ela tá lidando com a situação real, que a mente acha que é uma situação real que está acontecendo, é um perigo ali. Você tá colocando consciência, está colocando em prática suas ferramentas para lidar com aquilo ali. Logo a mente vai se retirando. Não é mágica, tá? Mas ela vai se retirando aos poucos. Por isso que eu preciso do treino, a paciência e a persistência, porque aos poucos ela vai se retirando. Assim você vai vendo essas reações sumirem por completo. No teu caso, Aline, some por completo. Com certeza some por completo. Certo? Eu tava falando uma coisa aqui que eu acabei esquecendo, né? Eu tava falando da ansiedade. Do pico da ansiedade. Fugi aqui total assunto, voltei. Pico da ansiedade, a gente não quer chegar no pico, tá? Como que a gente chega aqui é extremamente desgastante ou quase com uma crise de pânico? Porque a gente tem aquelas reações físicas, a gente não usa ferramenta nenhuma e aquilo ali vai se intensificando a tal ponto que cria aqui, ó. Eu lembrei agora total. As emoções difíceis alimentam pensamentos difíceis. Ou eu faço o comportamento de fuga ou eu cria uma crise total, né? Entra em crise de ansiedade, crise de pânico. Ou desmaio, tem gente que desmaia. Para impedir que isso aconteça, é necessário dizer para si mesma que está tendo uma crise acionada por gatilhos, reações automáticas que acontecem no corpo, mas que está tudo bem contigo e, principalmente, usar a sua respiração. A respiração curta causa um colapso ali no organismo, a sua mente acredita que você está num perigo iminente. Por isso manda coisas para você fugir, algumas desmaiam, como eu falei. Você usando a respiração ali, aos pouquinhos, devagar, fazendo aqueles ciclos completos que eu ensinei em outra live, mas eu vou falar de novo para quem não viu. Você vai puxar o ar pelo seu nariz devagar. Se você não conseguir puxar o ar, não tem problema, porque você já está puxando muito ar. Você está inspirando e não está expirando. O mais importante aqui é você soltar o ar para fora, você soprar o ar para fora.
Então, quando a gente está com ansiedade, quando a gente está com alguma coisa difícil, algumas emoções difíceis, pode ser qualquer uma, a gente só inspira, a gente inspira curto, assim, ó, tá? Isso é errado, não tem problema você fazer isso de forma inconsciente, isso acontece mesmo, são reações que acontecem. Mas trazer a consciência é você saber que está fazendo isso, é você saber que isso aí é ruim para o seu organismo, que você pode entrar no descontrole total e você usar a sua respiração para se acalmar. Então você vai puxar o ar, ou se não conseguir, você vai só soprar o ar para fora. Você só vai soprar o ar para fora o máximo que você puder, até o momento que você sentir que está voltando ao normal de novo, que você está relaxando de novo. Além disso, tem centenas de outras técnicas que eu já falei aqui, que é o aterramento, né? É você trazer sua mente para o presente. Então, dizer para si mesma, estou tendo reações automáticas por conta da memória que veio na minha cabeça, ou alguma coisa que fizeram para mim, que veio a lembrança, ou que não precisa ser nada disso, mas eu estou tendo algumas reações causadas por alguma coisa que eu não sei, tá? Não importa se você não sabe agora. O que importa é que você precisa voltar ao normal rapidamente. Então diga, está tudo bem comigo, eu estou segura, estou na minha casa, eu estou num lugar seguro, vou usar a minha respiração. E sopra o ar para fora o máximo que você puder, tá? Isso vai trazer um alívio momentâneo, um relaxamento ainda, tem a consciência aí, tá? A consciência de que você vai repetir isso das próximas vezes e que você vai perceber que a intensidade dessa dor vai passando, tá? É aí que você vê que você está superando. Quando eu coloco as minhas ferramentas em prática e eu consigo gerenciar isso aí rapidamente. É mais rápido do que era antes. Você pode até notar, nossa, aquela crise que eu tive durou tantas horas, durou dias. E agora eu uso as minhas ferramentas e isso está durando algumas horas. Ou está menos intenso que era antes. Aí você pode dizer assim, ó, com total prazer, eu estou gerenciando as minhas emoções, porque isso é gerenciamento de emoções, tá? Então, além de trazer a consciência, pode trazer o aterramento da mente para o presente, você pode ter diálogo mental, é super, hiper, mega importante, diálogo mental sempre. Eu estou tendo reação X por causa daquilo que me aconteceu, ou ainda não sei, tudo bem, mas isso vai passar, eu vou ficar bem, eu estou segura, eu sou capaz de usar isso aqui no meu dia a dia, tá? Parece fácil, eu falei que parece fácil, mas não é, é difícil. Você só precisa começar. Começou, você vai ver uma pequena recompensa ali, você vai ver uma pequena diferença. Isso vai te dar a motivação que você precisa para as próximas vezes, tá bom? Outras coisas que eu falei aqui também, que a gente dá para vocês colocarem em prática hoje mesmo. Mas antes disso, porque já estou indo para o final, eu quero que vocês me digam a senha para desbloqueio do PDF dessa live lá no Telegram. Me ajudem, por favor. Qual é a palavrinha que define até agora para vocês tudo isso que eu estou falando aqui? Manda para mim. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Eu tinha apertado, vocês tinham consciência. Nunca sei com você, que bom. Você não. Isso é um trem, eu moro pertinho do trilho do trem, uma quadra do trem. Daí quando ele passa aqui, parece que tá acabando o mundo. Ciclo vicioso é muito ruim, Sempre penso que desmaiar, isso. É aquilo que eu falei, né? A gente entra no pico aqui, daí eu não quero. Meu Deus, tá muito intenso, intenso. Daí o próprio corpo, a própria mente tem alguns seus mecanismos, né? Dá uma soneira na gente, a gente prefere dormir. Que mais? Ou se você já tem comportamentos viciosos de fugir, você vai para ele rapidamente, né? Tomar remédio, tomar álcool, se drogar, bater em alguém. Tem esses comportamentos de vício, entende?
que te leva de novo para o ciclo. Então, você pensa que vai desmaiar, tem pessoas que desmaiam, tá? Quando chega ali no pico intenso, tem gente que desliga mesmo, porque a gente precisa voltar ao normal, né? É como se nosso cérebro fosse um computador mesmo, e a mente identificasse que vai bugar, pá, desliga ali, porque melhor assim. É mecanismo de defesa, mas a gente não precisa entrar nesse ponto, entende? Que esse é o objetivo da live de hoje. Que você não precisa entrar nesse ponto aí para você pagar para ver. Você usa as suas ferramentas no exato momento que você viu que você está tendo uma reação automática, que você está tendo uma emoção difícil. Usou a ferramenta rapidamente, pronto. Você já vai começar a gerenciar a partir daí. Quem que vai me dar aqui o tema da aula? O que faz sentido para vocês? Vamos, gente. Se vocês não me derem, eu coloco um tema aqui. Piloto automático, o que vocês acham? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Aqui, ó. Sinto uma dor terrível na perna direita e não lembro de sentir meu corpo naquele momento. Ruim. Deixa eu compartilhar então eu falei já, né, que às vezes dores localizadas, sem motivo aparente, sem uma explicação médica, sem uma explicação clínica, elas têm sim um componente emocional ligado a traumas, tá? Talvez você não se recorde como que isso se deu, mas em algum momento lá da sua história traumática, lá das cenas, dos abusos que você sofreu, em alguns daqueles momentos, alguma coisa deve ter acontecido nessa região do seu corpo, na sua região da sua perna, tá? Isso ficou impresso, né? O trauma impresso no corpo, de tal ponto que quando você está em algum momento difícil da sua vida, o trauma, a mente dá um jeitinho de mostrar que olha a dor aqui no seu corpo, porque é a dor que ela tem na memória traumática. É a dor no corpo, é a dor nas reações automáticas, é a dor nas emoções, é a dor nos pensamentos, é a dor nos sentimentos, entendeu? Algumas vítimas, algumas sobreviventes têm muito essa questão no corpo, já outras não, tá? Eu mesma não tive essa questão no corpo de ter parte do corpo de ter dor assim específica. É só no momento em que era para eu pôr para fora, que daí vinha aquela dor na boca do estômago, tá? Já atendi sobreviventes que tiveram dores localizadas na região da pelve. Por quê? Porque os abusos, né, aconteceram de tal forma que existia dor no local real, dor real no local. E a mente associou essa dor e imprimiu essa memória traumática da dor. Então, já acabou os abusos lá na infância e adolescência, ela cresceu, virou uma pessoa adulta, mas ela ainda tem as dores na pelve, as mesmas que ela tinha lá na época, entende? Dor localizada, bem localizada. Então, o que ela fazia? Ela tomava anti-inflamatórios todos os dias, porque aquela dor era sempre, né? Ela era ali intermitente, não era de vez em quando que acontecia, era intermitente. Então não existia a consciência que eu estou trazendo aqui para vocês de identificar que essa dor tem a ver com o seu trauma. Talvez você não se lembre, mas o fato de você falar, ah, não, pode ser que sim, que seja. Daí você já cria a consciência disso, você já identifica, você já analisa, né, sobre a ótica de que pode ter sido causado pelo trauma, porque o trauma cria essa memória traumática, porque tem todas essas reações automáticas quando eu não estou bem no meu dia, e etc. Porque ele precisa te proteger, logo ele te dá isso, logo você tem que pôr suas ferramentas em prática para poder criar uma consciência, para poder criar uma transformação na sua vida. Quando você resgata isso tudo, traz a consciência, vai acontecer uma espécie de virada de chave aos poucos. A mente vai se retirando, vai vendo que você está com a consciência plena ali, cuidando daquilo ali. Logo, ela não precisa te mandar mais reações automáticas para te proteger nenhuma, porque o que vai te proteger é a tua consciência, tá? Vamos voltar, consciência. Qual que é a palavrinha?
quando a mente não descansa nem dormindo. Estresse e ansiedade, Aline. Estresse e ansiedade. Isso é outra reação que acontece com a maioria dos sobreviventes. Não consegue relaxar no sono. Não consegue ter uma noite inteira de sono. Tem muito insônia. Tem muito medo de dormir, medo do escuro, tá? Então, verifique o que está acontecendo ali em relação às suas noites de sono que te impede de dormir com mais, com relaxamento mesmo, né? Mas eu vou falar aqui alguma coisa que vai interessar você, tá? Lu deu a palavra consciência, bom, legal, muito bom. Pronto, consciência fechou. Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. Consciência é tudo minúsculo, tá? Para quem quiser desbloquear o PDF lá no Telegram para ter ali o materialzinho e quiser consultar sempre, consciência é tudo minúsculo. Vai ter que assistir a live para ver qual que é a senha. Ok, isso é tão ruim, a hora de dormir é uma tortura. Olha o colega aqui compartilhando que também é difícil de dormir. A Andressa também falando que é difícil, que também tem. Aline, eu não sei explicar, mas foi o que o médico disse. Meu cérebro é muito agitado até dormindo. Ele não para e é muito ruim porque fica tudo na minha mente rodando toda hora. Tá. Se eu te disser que isso é condicionado ao longo da sua vida, desde a sua infância, quando você sofreu os abusos, você acredita? Porque os abusos são algo muito intenso, né? Para a fase de desenvolvimento que a gente vivia. Então, os abusos é algo de fora tão traumático que desperta muitas reações ali precoces na nossa vida, principalmente essa ansiedade. É como se dessem para nós assim no nosso colo enquanto criança. Toma essa ansiedade aí e vai lidar com ela. E a ansiedade é isso, né? A ansiedade é não relaxar. A ansiedade é ficar muito ali ligada, dispersa. E isso vai causando umas consequências ali no nosso dia a dia, principalmente afetando o nosso sono, afetando a nossa alimentação, afetando também os relacionamentos, né? Ficam mais explosivos, as mudanças de humor são mais drásticas, tá? Para resolver isso, Aline, respiração, tá? Meditação da atenção plena. Eu falo respiração, eu evito falar meditação para não assustar. Não é meditação igual do monge budista de sentar ali 1 hora, tá? É de você aplicar no seu dia a dia técnicas de respiração atenta, respiração consciente. Tô inspirando, tô expirando. Pronto, aplica aí isso, aplica no seu dia a dia. Lá no canal do Telegram eu tenho 2 áudios que eu disponibilizei para fazer esse tipo de prática dar certo, tá? Então vai lá no canal do Telegram, pesquisa lá, que você vai encontrar 2 áudios, um de respiração e um de autocuidado, para você lidar com as emoções mais difíceis no momento que elas estão ali batendo na porta. Durante anos vivi no piloto automático e saí dele por via dos sintomas. Saí dele por vida dos sintomas. Por causa dos sintomas. Obrigada, Lu. Durante os anos vivi do piloto automático e saí dele por causa dos sintomas. Exatamente. Uma hora ou outra a gente busca ajuda, não é? Vocês estão aqui porque estão procurando ajuda. Vocês estão prontas para receber ajuda. Tem um ditado oriental que diz assim: quando o aluno está preparado, o professor aparece. Vocês já ouviram esse ditado? Eu acho linda essa frase, porque vocês estão prontas. Vocês são, por exemplo, as alunas. E o professor aparece. Eu tô aqui porque eu tô aqui ensinando vocês a como vocês saem desse lugar onde vocês estão ali com tantas consequências, tantos sintomas, e vem pro lado de cá, colocando essas ferramentas em prática no seu dia a dia, tá? Então, quando o aluno está preparado, o professor aparece. Então, vocês estão preparadas, podem ter certeza que vocês estão preparadas. Só não desistam, porque a vontade de desistir é grande. Mas pensem na vontade de superar, que também é grande, tá? Qual que é a maior vontade de vocês? É superar ou é desistir? Eu tenho certeza que é superar.
Aline, já decidimos, consciência, tá? Exatamente assim, eu passo a noite acordada, mente super já agitada, pois é. Inspiração consciente me ajuda muito, Mirela, que legal, muito bom, né? Excelente. Então tá, vamos finalizando aqui, eu vou falar aqui daí, eu tava falando do jeito certo de fazer, certo? Superar aí, Lu, muito bom. Esse é o teu desejo maior agora, né? Que maravilha, continua com ele. Recaídas são normais, são naturais. Recaiu, descansou um pouquinho ali na recaída, depois volta, tá? Volta porque eu vou estar aqui. Então, o jeito certo de fazer, o que você pode pôr em prática agora. Primeiramente, caderno, né? Caderno sempre na mão, sempre aqui, caderno na mão. Segundo, identifique os gatilhos que acionam todas essas reações automáticas aí no corpo, nos comportamentos, tá? Nas emoções. As minhas emoções, elas variam. Toda semana eu me sinto frustrada. Toda semana eu tô com medo. É um padrão de emoções, tá? Então, identifique os gatilhos que geram essa emoção da frustração e do medo. Identifique os gatilhos que geram essa reação automática de não conseguir dormir direito não, porque às vezes é frequente, né? Vou dar outro exemplo. De comportamento alimentar compulsivo. Para quem, de vez em quando está ansiosa, exagera um pouquinho no alimento, certo? Então, quais foram os gatilhos que te levaram a ter esse comportamento alimentar compulsivo? Gatilho, gatilho, gatilho. Precisa identificar quais os gatilhos. É mais ou menos aqui, ó. Coloquei aqui. Quais os gatilhos que me despertaram minhas reações automáticas, meus sentimentos, minhas emoções difíceis? Qual foi o evento que despertou isso em mim? Que tipo de coisa fez com que eu me sentisse assim? Que pensamento que está vindo na minha cabeça que está alimentando isso aqui, que isso está alimentando isso aqui, que se eu ficar com isso aqui eu vou ter um colapso, ou eu vou fazer fuga em coisas que eu não quero, que são enfrentamentos negativos, tá? Eu quero enfrentamento positivo, que é isso que eu estou dando aqui para vocês hoje, certo? Então, caderno, identificar os gatilhos que acionaram as suas dificuldades. Que dificuldades são essas, primeiramente, né? Se perguntem quais as minhas dificuldades no meu dia a dia que eu quero superar. Quais são os problemas, os obstáculos que parece que eu enfrento todos os dias, tá? Além disso, se pergunte, isso é padrão na minha vida? Isso tem acontecido repetidamente? Desde quando que eu me percebo assim? Porque lembra do piloto automático, tá? Piloto automático lembra do condicionamento. Condicionamento, eu aprendi uma coisa lá atrás e eu reproduzo até hoje. Se eu reproduzo é porque tem um padrão de resposta. Então, identifique seus problemas, suas dificuldades, seus obstáculos do dia a dia, que de vez em quando eles aparecem, que te deixa, né? Te deixa desconcertada, descontrolada, te deixa mal, tá? Então, liste, tá? Liste essas maiores dificuldades. Podem ser aquelas que eu falei aqui, das reações físicas, das emoções, dos sentimentos, dos comportamentos e dos pensamentos mais disfuncionais, mais limitantes, mais desgastantes, negativos, tá? Lista os possíveis gatilhos que despertam essas reações, esses comportamentos, sentimentos, emoções. Analise também se esses gatilhos têm um padrão, se esses gatilhos e essas reações têm um padrão na sua vida. Se isso está sempre acontecendo, tá? Aí você já vai ter ideia do problema, certo? Reconheça que você está passando por isso, que é aquele diálogo mental, é aquela comunicação interna direta contigo. Estou tendo uma reação porque aconteceu tal coisa, eu estou bem, estou segura. Isso é uma reação natural dos problemas que eu passei na vida, dos traumas que eu vivi, dos abusos que aconteceram comigo. Isso é automático. Traga esse diálogo mental. Quanto mais diálogo mental, mais consciência para o problema. Outras coisas que ajudam, tá? Escrever. Então, o caderno na mão é escrever. Escrita livre, leve, solta, sem se preocupar com pontuação, com palavra errada,
só escreve, só põe pra fora. Eu sei que vai ser bastante doloroso, tá? Escrever é muito difícil, mas faça pausas para respirar. Use a respiração, porque a respiração é muito importante. Então, à medida que você vai se enfrentando aos poucos o problema e vai vendo que está desgastante, pausa, respira, volta. Pausa, respira, volta. E continua, não para. Eu deixei aqui, fiquei disponível para vocês, se vocês quiserem me escrever no direct a sua história, da sua dificuldade, escrever sobre a história do trauma, escrever sobre as cenas, sobre o que você passou, sobre o que você sente em relação a isso, é fundamental e também gera transformação, porque você está usando a consciência e não está fazendo fuga. Então eu fico à disposição, se você quiser me escrever, ou você escreve no seu caderno, depois rasga e joga fora, não precisa guardar, não precisa fazer nada. Escreve, rasga e joga fora. Amassa e joga fora, pica, joga fora, queima, joga fora. Mas coloca pra fora, tá? É isso. E uma rotina de autocuidado, que é muito, 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 muito importante. Rotina de se cuidar. Respirar todos os dias, fazer o diário todos os dias, fazer aquilo que gosta todos os dias, porque a gente está lidando com emoções traumáticas que são emoções difíceis de serem digeridas, de serem enfrentadas. Se você se permitir colocar emoções positivas no seu dia a dia, como que a gente põe emoção positiva? Fazendo algumas coisas que te fazem bem, enfrentando isso aos poucos, né? O que me faz, vou dar um exemplo meu então, o que me faz bem? Trabalhar nisso que eu estou fazendo me faz bem, hobby de mexer nas plantas, arrumar os vasos, trocar a terra dos vasos me faz bem, alimentar minhas minhocas na composteira me faz bem, que mais? Estar com meu filho faz bem, jogar joguinho com meu filho me faz bem, jogar videogame com ele me faz bem. Tudo aquilo que te faz bem, coloque mais em prática na sua vida. Ler um livro, passear, frequentar uma academia, fazer natação, fazer um voluntariado para alguém, se doar para alguém, sair com os amigos, ir ao cinema de vez em quando. Tudo aquilo que a gente pode chamar de hobby, que a gente pode chamar de coisas boas, que nos dá prazer. Então tenha isso em maior proporção na sua semana. Se dê esse presente semanalmente, não fique preocupada de, não, eu tenho coisa para fazer, não, eu tenho que arrumar guarda-roupa, tenho que limpar a casa. Não, deixa isso lá por um momento e vai passear, tá? Vai se dar um presente, vai se presentear, vai fazer uma coisa que te dê prazer, vai tomar um banho relaxante, vai fazer uma comidinha gostosa, tá? Então a gente precisa ter muito dessas coisas no nosso dia a dia, que faz parte do nosso autocuidado, que é ali, balancear a emoção negativa ligada ao trauma, que já tá com a gente o tempo todo, e colocar mais emoções positivas no seu dia a dia, certo? É isso. E procurar fazer terapia, com certeza, não procrastinar a sua melhora mais ainda, tá? É possível que essas ferramentas que eu estou te dando aqui, você já consiga aplicar e ver uma mudança sem terapia? É super, hiper, mega possível. Mas se você puder levar isso para sua terapia, melhor ainda. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Quando eu tô com muita ansiedade, eu como muito doces. Mecanismo de defesa. Conheço muitas sobreviventes que fazem isso. O ruim é que elas fazem isso de uma maneira muito, assim, compulsiva. E aí prejudica a saúde, certo? Então, que bom que você já sabe que faz isso. Você já trouxe um pouco de consciência para o problema. Agora, tenta diminuir essa questão ou trocar o doce por outra coisa que não seja, que seja mais saudável. Uma fruta, sei lá. Aline concordando, duas. Escutar violino por horas, isso me acalma. Que delícia! Olha só que legal. Eu amo violino também. Adoro música que tenha violino. Amo, 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 amo mesmo. Que bacana, viu?
Vocês sabem aquilo que fazem bem para vocês. Só coloquem isso com mais frequência no seu dia a dia. Trocar o doce pelo salgado? Não, troca o doce pela fruta. Consulta a nutricionista porque ela vai te ajudar. Me vem uma irritabilidade do nada e perco o controle. Identifique, sei sim, irritabilidade é uma emoção, tá? Ai, fiquei irritada. Sentimento também, irritabilidade. Estou me sentindo irritada. Isso aí surge na gente, que é automático, tá? Agora precisa ver o que no seu ambiente que despertou essa irritabilidade. Vamos voltar aqui pro quadro rapidamente, antes de finalizar para eu te explicar. Irritabilidade veio primeiro, certo? Sentimento, irritabilidade. Desse sentimento, você precisa listar o que no evento do teu ali na tua rotina, no teu dia que despertou essa irritabilidade e o que você tá pensando sobre isso, porque vai ser um outro dado para você descobrir qual foi o evento. Às vezes você tá pensando, mas você não tá pensando o que tá pensando, tá? Porque não é fácil pensar o que tá pensando. Às vezes a gente só sente. As pessoas mais racionais, elas sabem mais o que estão pensando, mas não sabem o que estão sentindo, tá? Então, quanto mais autoconsciência você tiver, maior consciência do que eu estou sentindo e do que eu estou pensando junto, ok? Irritabilidade, o que eu estou pensando em relação a essa irritabilidade? Você consegue? Você consegue me dizer se tem consciência disso ou não? Ou você tem hipóteses. Às vezes a gente não tem a verdade única, mas a gente pode trabalhar com hipóteses. Eu acho que porque fulano falou alguma coisa para mim. Evento, fulano falou alguma coisa para mim. Eu estou pensando que eu sou isso, ou que eu sou aquilo. Crença sobre si. Ou que fulano é isso, que fulano é aquilo. Crença sobre o outro, tá? E enquanto você tiver isso aqui na tua mente, vai alimentar isso aqui. Tá? E o que a gente faz com a irritabilidade? Às vezes a gente faz um comportamento ruim em relação a isso, né? Acaba descontrolando nas pessoas, né? Xingando ou falando o que não quer, sendo grosseira, rude. Só cai nesse ciclo de novo, tá? Então, para você quebrar esse ciclo, qual é o evento que me desperta sempre irritabilidade? E se isso é um padrão para você? Se for um padrão, daí coloca as suas habilidades, aquelas ferramentas que eu coloquei aqui em prática, para você quebrar o padrão, sair do modo piloto automático condicionado, para você criar um novo padrão. Primeiramente, trazendo a consciência da causa, identificando o gatilho, analisando isso sobre a ótica de que será que é um padrão na minha vida, isso vem do trauma, e aplicando as ferramentas que eu trouxe hoje, certo? Vamos para o final, então. Obrigada por hoje, meninas. Eu acho que está atrasado aqui o vídeo, mas deem coraçãozinho para mim, por favor, para dizer aqui se vocês gostaram dessa live de hoje. E eu vou deixar um post lá no Instagram. E eu vou querer o comentário de vocês, por gentileza, o comentário de qual foi o maior aprendizado de hoje. Eu preciso muito saber se vocês aprenderam alguma coisa ou se não aprenderam e quais são as sugestões para os próximos temas também, né? Não vai não, Lu. Vou sim. Amanhã eu tô de novo, sabia? Terça e quinta, de novo, semana que vem. Hoje é quarta porque ontem foi o dia das alunas, né? Foi o primeiro dia das alunas do método. Então, eu estou aqui hoje na quarta e vou estar aqui amanhã de novo na quinta. E semana que vem, terça e quinta. E eu quero que vocês me mandem o feedback de vocês, por gentileza. Se não quiserem comentar lá no post, não tem problema, mas me mandem no direct. Muitas me mandam no direct por vergonha, por receio, por sigilo. E tá tudo bem, eu sei disso. Lu vai estar aqui amanhã de novo, muito bom, obrigada.
Aula excelente, obrigada, Aline. Que bom que você gostou e participou bastante. Fiquei feliz de você ter participado bastante. Obrigada. Obrigada, gente. Gratidão, gratidão por vocês estarem aqui comigo todas as semanas, todas as aulas. Fico bastante feliz mesmo e me escrevam, tá? Para dizer o seu maior aprendizado. Muito obrigada por hoje, muito obrigada, boa noite. E amanhã a gente se vê de novo aqui às 20h20. Um abraço para vocês e até. Até amanhã. Tchau, tchau.